Nesta lição, estudaremos o capítulo 37 de Ezequiel. Aprenderemos que o Senhor levanta líderes com um ministério de restauração. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e é com muita alegria que damos início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, revista Jovem CPAD. Hoje teremos o privilégio de estudar a lição de número 10, datada do dia 4 de dezembro de 2022, cujo título é Uma Liderança Chamada para Restaurar. Antes de comentarmos os pontos mais importantes desta lição, quero pedir perdão a você, aluno da ferramenta BD, pelo atraso das postagens na plataforma da ferramenta. Por esses dias estivemos em festa aqui na cidade de Oricuri, cidade onde congrego e ajudo o pastor local. Tivemos uma grande cruzada e também congresso de jovens que durou 3 dias, sexta, sábado e domingo. Houve batismos no Espírito Santo, conversões de almas na cruzada, 20 pessoas aceitaram a Jesus e os preparativos da festa nos ocupou bastante. Por isso, atrasamos um pouco nas postagens aqui na plataforma. Então, peço perdão a vocês. Durante esses próximos dias, iremos corrigir esse atraso e trabalhar para que ele não aconteça mais. Amém? Faça uso de todo o material exclusivo que disponibilizamos para você aqui na plataforma da ferramenta, a ferramenta mais completa para o professor de escola bíblica dominical. E você que está me assistindo pelo YouTube, que recebe esta aula depois dos alunos da ferramenta EBD e também um subsídio gratuito, não um subsídio exclusivo. Você que me assiste pelo YouTube não recebe os materiais de marketing e divulgação, não recebe o curso, pois são ferramentas exclusivas aos alunos que estão lá na plataforma da ferramenta EBD, tá bom? Mas você que me assiste aqui pelo YouTube, não passe por esse vídeo sem deixar o seu like, sem interagir conosco nos comentários e caso ainda não seja inscrito, aí dá uma força a gente, se inscreve em nosso canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos aos comentários, à exposição da lição de número 10. O tema geral do trimestre é liderança. E estamos falando sobre liderança já há algumas semanas e hoje nós nos deteremos sobre o mesmo assunto, liderança, mas olhando pela perspectiva do livro de Ezequiel, do ministério de Ezequiel e sendo mais específico, olhando liderança, tratando o tema liderança à luz do capítulo 37 desta literatura profética do Antigo Testamento. Eu quero contextualizar você no assunto da lição a fim de que você entenda tudo o que abordaremos aqui. O título fala de um chamado para restaurar. Deus levanta líderes com esse ministério de restauração. E no contexto de Ezequiel, havia uma grande necessidade de restauração. Era um tema indiscutível. O período da monarquia unida, fazendo uma digressão ao passado da história de Israel, esse período de monarquia unida, dos tempos áureos da nação sob o governo de Davi e Salomão, teve uma vida muito curta, porque após a morte de Salomão, a monarquia unida deu lugar à monarquia dividida. A nação sofreu uma cisão muito dolorosa no ano 931, durante a gerência de Roboão. Os reinos se dividiram em norte e sul. No reino sul, Jerusalém e Judá. No reino norte, nós temos ali o povo de Samaria, 10 tribos que na divisão ficaram no reino norte. Quando olhamos para a história, percebemos que o Reino Norte, cuja capital é Samaria, teve um final súbito e fatal no ano 722 a.C., quando experimentou uma grande destruição pelas mãos dos assírios. E eu sempre bato aqui numa tecla dizendo que Deus ele é fiel para cumprir suas promessas, mas também ele é fiel para executar os seus juízos. O povo do Reino Norte caminhou em iniquidade, em impiedade. Todos os reis que passaram por Samaria, eles não foram alinhados com Deus. Pelo contrário, foram desobedientes. E qual foi o resultado disso?
juízo, julgamento. O reino norte sucumbiu diante dos assírios, não tomando como exemplo a sua irmã do norte e não atentando para o clamor profético, porque Deus levantou Isaías, Jeremias, Ezequiel e diversos outros profetas. Aliás, o cronista, lá no segundo livro das Crônicas, diz que os profetas madrugaram. O livro escrito por profetas, o segundo livro dos Reis, também nos traz essa mesma colocação. Deus enviou os seus profetas noite e dia, madrugando, avisando os filhos de Israel a respeito do juízo, mas eles caçoaram dos profetas. O resultado é que Deus permitiu que o exército babilônico invadisse Judá e Jerusalém também. Capital, povo de Samaria já havia deixado de existir há algum tempo e agora a nação de Israel, o povo de Judá e Jerusalém, estava sendo subjugado pelos babilônios. Meus irmãos, o contexto de Ezequiel é triste porque os sacerdotes apostataram, muitos profetas se venderam, os reis, os guias, os príncipes do povo, os governantes se corromperam e o povo endureceu o coração. Tanto que quando Deus chama Ezequiel, diz assim: eu vou lhe dar uma testa de ferro, eu vou fazer a tua testa mais dura do que o diamante, para que você não... Deus estava dando uma capacitação emocional a Ezequiel, para que ele não desistisse frente à dificuldade que era pregar para um povo chamado de casa rebelde. Era o contexto de Ezequiel. Idolatria, imoralidade e sacrilégio, profanação do santo, eram pecados comuns nos dias de Ezequiel. E é por isso que aquela afirmação, ela se torna acentuada por essa explicação que acabei de dar. O contexto de Ezequiel era um contexto onde a restauração, a necessidade de restauração era indiscutível. No ano 605, Deus permitiu que o exército babilônico começasse a invadir Jerusalém e no ano aproximado de 585, 586, os muros foram derrubados, o templo foi queimado, os bens saqueados, o povo estava em miséria. Ezequiel viu seu povo padecer grande vergonha, ser disperso por todas as nações e também serem exilados em Babilônia. Então, o contexto aqui é um contexto de miséria, um contexto de dor, um contexto de desesperança. E dentro desse contexto, Deus levanta um homem e lhe dá um ministério de restauração. E é isso que nós vamos aqui ver à medida em que formos expondo a lição de número 10. O texto principal diz: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande, e anunciei a mensagem como ele me havia ordenado. Então Ezequiel estava aparelhado, Ezequiel estava alinhado com a vontade de Deus. Ele não trilhava o seu próprio caminho, não fazia as coisas a seu bel prazer. Aliás, quando fazemos isso, a gente tem tudo para se frustrar. Quando as coisas são do nosso jeito, segundo as nossas vontades e no nosso tempo, tem tudo para dar errado. Mas Ezequiel estava alinhado com a orientação, o tempo e a vontade de Deus. O texto prossegue dizendo: e o Espírito entrou nos corpos, todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Na NTLH, paráfrase dos escritos bíblicos diz: então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Então ele está seguindo ordens. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Lembra dessa tônica? Restauração. Deus mostrou a Ezequiel ossos secos, um cemitério a céu aberto. Mas o Deus que deu a visão de ossos secos a Ezequiel também lhe mostrou, na conclusão dessa visão, um exército forte e poderoso que se colocou de pé. Então, em um primeiro momento, Ezequiel viu o estado de desolação e miséria, e em um segundo momento, Ezequiel viu uma restauração poderosa operada pelo agir sobrenatural de Deus. No vale, implicitamente haviam 3 vozes. As vozes dos que não podiam mais clamar, daqueles que foram vencidos pelas circunstâncias e pela morte, os ossos secos. A voz da impotência,
a voz do profeta Ezequiel, pois o que ele poderia fazer de benefício aos ossos secos? Mas também havia uma terceira voz, e é a voz poderosa, eterna e vivificadora de Deus. Quando todas as vozes se calaram na visão do Vale de Ossos Secos, a voz de Deus estava ativa e agindo de maneira poderosa. O resumo da lição nos diz: Deus continua usando líderes que estejam comprometidos com Ele para a restauração do seu povo. Assim como Deus levantou Ezequiel, mesmo hoje, nesse período pós-moderno, Ele ainda continua levantando líderes e dando-lhes um ministério de restauração. O nosso tempo também é carente de restauração. O dicionário de língua portuguesa define o termo comprometido porque o líder que Deus levanta, em primeiro lugar, é um líder que se compromete, é um líder comprometido com Ele. Lembra daquilo que a gente tem falado aqui e já está se tornando um jargão dentro dessa lição? Deus chama o ímpio para a salvação, chama o salvo para a santificação e chama o santificado para a obra. De maneira que o chamado para o serviço, ele é precedido por um chamado à comunhão e à intimidade. Então, nós entendemos que aquele que Deus usa, em primeiro lugar, ele é alguém comprometido. E a palavra comprometido, conforme o dicionário de língua portuguesa, diz respeito àquele que se compromete, que se empenha em algo, que dá a sua palavra, aquele que assume um compromisso com a intenção de ser fiel e cumprir a responsabilidade assumida. Esse homem comprometido com Deus é utilizado por ele como um canal de bênção para restauração de vidas. A expressão restauração é palavra sinônima de restabelecer, recuperar, reparar e reconstruir. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Existem algumas coisas que não têm preço. E uma delas é ser usado por Deus como canal de bênção e restauração. Agora, imagina aqui comigo o que é que vamos trazer aqui à mente, a imaginação, o que é que eu quero comunicar aqui dentro do resumo da lição. Imagina você sendo usado por Deus para trazer uma palavra de conciliação a um casal que já estava decidido a se divorciar. Casamento chegou no seu limite, estava à beira do precipício e de repente Deus te dá uma palavra. E tu dá uma palavra àquele casal e aquele casal reata os laços matrimoniais, aquele casal passa por uma restauração em seu matrimônio. Isso tem preço. Você já teve a sensação, você já sentiu a alegria de ver pessoas que você evangelizou, que você discipulou, que você pregou para elas, descendo as águas batismais, tá ali a pessoa se batizando, e aquela pessoa vivia uma vida terrível na criminalidade, nas drogas, na imoralidade, no pecado, alienada de Deus, e você foi usado como um canal do céu para levar e conduzir aquela pessoa a Cristo. E agora você vê aquela pessoa descendo as águas, servindo como obreiro, ajudando a igreja, evangelizando outras pessoas. A satisfação que se sente dessa experiência não tem preço. Ainda hoje, Deus levanta pessoas com esse ministério de reconciliação, de restauração. Deus quer usar você nesse tempo. Glória a Deus. Temos alguns objetivos a ser alcançados aqui. O primeiro deles é explicar a visão do Vale de Ossos Secos. Faremos isso no tópico 1. O segundo é mostrar o caminho da restauração. Atingiremos esse objetivo no tópico de número 2. E o terceiro é saber que existe uma chamada para a restauração. Será a conclusão de nossa lição. O tópico de número 1, a visão do Vale de Ossos Secos. Compreendendo a visão. Primeiro, vamos nos situar na questão cronológica desta visão. Ezequiel, ele recebe esta visão profética, segundo os cronologistas bíblicos, Edward Reis e Frank Kleisen. Ele recebe essa visão mais ou menos ali em 580 a.C. E ela faz parte da sequência de profecias após a queda de Jerusalém. Então, quando Ezequiel vê os ossos secos ali,
Jerusalém já tinha caído, o templo já tinha sido destruído e o povo judeu já se encontrava em completa desesperança. Então, ele recebe essa visão mais ou menos 13 anos depois do início do seu ministério profético. Como a gente pode extrair o sentido pretendido pelo escritor, pelo profeta, a respeito dessa visão do capítulo 37? Porque aqui nós nos deparamos com um problema, que é a familiaridade. Esse capítulo 37, ele é um dos mais conhecidos de todo o livro de Ezequiel, se não o mais conhecido. E isso gera um problema, porque facilmente a familiaridade com o capítulo pode nos cegar para o seu verdadeiro significado. Alguns utilizam esse capítulo para apregoar uma doutrina da ressurreição, mas o capítulo não está falando sobre a doutrina da ressurreição. Ezequiel usa a metáfora, Ezequiel usa a imagem da ressurreição para ilustrar uma verdade profética, mas o texto não está falando sobre ressurreição. Outros se apegam ao sentido unicamente secundário do texto. Eles fazem uma analogia à regeneração. Paul Washer prega muito sobre isso aqui. Ele fala que os ossos secos são uma representação das pessoas sem Cristo, do mundo, dos perdidos. E ele fala que o perdido ele só pode ser restaurado, ele só pode ser vivificado mediante a palavra profética, mediante a anunciação do evangelho. E o Espírito, por meio da pregação, gera vida nessas pessoas e assim por diante. Há uma analogia de Ezequiel 37 ao Havemos, mas devemos entender que ao fazermos isso com o texto, estamos trabalhando apenas o seu sentido, o seu significado secundário. O significado primário do texto, o significado pretendido pelo autor e por Deus ao transmitir esses oráculos, era mostrar ao povo de Israel que Deus haveria de restaurá-los. Então esse capítulo, ele tem um sentido escatológico. Ezequiel está transmitindo essa mensagem profética e está falando a respeito do futuro de Israel. Parcialmente, essa profecia se cumpriu em 1948, quando a nação de Israel foi reestabelecida novamente à sua terra natal. Depois do ano 70, no ano 70 depois de Cristo, houve uma diáspora, uma dispersão. Os romanos destruíram, acabaram com o templo, acabaram com a cidade de Jerusalém, os judeus foram dispersos. E essa diáspora durou mais ou menos 1.800 anos, até que, em 1948, a Organização das Nações Unidas assinaram um tratado dividindo a Palestina em duas partes e dando ao povo judeu novamente legitimidade, direitos políticos para que eles retornassem a Jerusalém, sua terra de origem, sua terra natal. Isso foi uma restauração nacional, mas também o texto aponta para um dia escatológico, quando o povo terá essa restauração nacional completa e definitiva, quando o Messias vier e inaugurar o seu reino milenial. A restauração não será só política e nacional, territorial, será também espiritual, porque o povo judeu experimentará um grande avivamento. Mas não vamos nos deter a questões escatológicas e nem aos detalhes do sentido primário de Ezequiel 37. Fizemos isso na lição de adultos e ela já está disponível aqui no canal Abrajaula para você assistir. Vamos seguir o roteiro da lição tratando sobre Ezequiel 37 e fazendo aplicações voltadas à liderança. Amém? É tanto que, apenas como uma síntese aqui, para você entender aqui o sentido primário do texto, o vale é o mundo, os ossos é o povo de Israel e as sepulturas são as nações onde o povo foi disperso. Deus disse que ia abrir as sepulturas, ou seja, arrancar o povo das demais nações, fazerem eles saírem e retornarem à terra de Israel. O subponto de número 2 fala sobre a mensagem da visão. O que é que essa mensagem, ou melhor dizendo, esse capítulo 37 nos transmite? Como podemos aplicá-lo às nossas vidas? O que aprendemos a respeito de Deus dentro dessa
passagem bíblica. Primeiro, Deus ele não está alheio à situação espiritual de seu povo. Ele não está. Deus revelou a Ezequiel que ele estava ciente da situação. Às vezes a gente chega assim, irmão, você não sabe como eu cheguei aqui. Você pode ter chegado aqui só o osso seco. Você pode ter chegado aqui sequíssimo. Mas tem aquele que sabe trabalhar, aleluia, que sabe mudar situações. Deus tem poder para restaurar. Não importa o quadro, não importa o estado, Deus é poderoso. Ele está ciente da nossa condição espiritual. E o líder, seguindo o exemplo de Deus, deve estar ciente das condições espirituais de seus liderados. Segundo, Deus usa homens e mulheres como canal de restauração. A voz do Eterno orientou Ezequiel a profetizar no vale de ossos secos. Não era Deus que ia descer ali veja que a questão ali era muito interessante, né? Deus não desceu ali e ele mesmo foi lá e falou aos ossos secos. Não, ele falou ao profeta. O profeta era o canal, o poder era de Deus, o canal era o profeta. E Deus, ele profetiza para os ossos. Mas, Senhor, não é melhor o Senhor? Não. Eu quero que você profetize para os ossos. E assim Ezequiel fez. Foi usado por Deus como um canal de restauração. Terceiro, não importa o estado dos ossos. Acho que já adiantei esse tópico, né? Mas vou falá-lo aqui novamente. Não importa o estado dos ossos. Deus tem poder e recursos necessários para a restauração. O capítulo 37 nos ensina isso. Deus se utilizou de Ezequiel, da palavra profética e do Espírito. Quando Deus dá a alguém um ministério de restauração, Deus também concede a ele a graça necessária para a execução da missão. Então, se Deus lhe entregou uma responsabilidade, se Deus lhe fez um chamado, os dons, os talentos, os recursos são dados na medida da responsabilidade que ele te entrega. Então, ninguém pode dizer assim, não vai dar certo porque eu não sei, não vai dar certo porque eu não tenho, não vai dar certo porque eu não posso. Deus sabe que você não pode, mas Ele é quem dá a ordem de profetizar. Ele é quem dá a ordem de você clamar pelo Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Então Deus concede àquele a quem Ele chama os recursos necessários para desempenhar a liderança, o governo, o ministério. O subponto de número 3 nos diz o seguinte: lições deixadas à liderança. E o capítulo 37 de Ezequiel nos dá várias lições sobre liderança. Primeira delas, anote aí para você não esquecer. O líder, ele deve ser cheio do Espírito. Ele deve ser alguém revestido da graça de Deus. Capítulo 37, versículo de número 1, a Bíblia diz que Ezequiel ele tinha uma expressão muito comum em suas profecias, dizendo: a mão do Senhor veio sobre mim, a mão do Senhor esteve sobre mim. Isso fala de uma cobertura, tendo em vista que o termo sobre significa em cima de. Então, a mão do Altíssimo estava sobre Ezequiel. Ele era alguém revestido pelo poder do alto, alguém cheio do Espírito. Ezequiel também nos ensina que o líder deve ser dirigido por Deus. Então, você quer aprender liderança dentro do capítulo 37 de Ezequiel? Guarde essa lição. Todo líder precisa ser dirigido pelo Espírito. Se você não é um líder que está sob a orientação do Espírito, você não é um líder usado por Deus. Porque o líder que Deus usa é aquele líder que se submete. É aquele líder que não vai aonde quer e que não faz o que quer. Ele vai aonde Deus quer que ele vá e ele faz o que Deus quer que ele faça. Ele não seleciona assim: eu vou falar com essa pessoa, mas com aquela eu não vou falar não. Eu vou pregar nesse lugar, mas naquele eu não vou pregar não. Ele vai aonde Deus quer, ele fala a quem Deus quer. A Bíblia diz no capítulo de número 1, e o versículo de número 1 ainda, que Deus conduziu, Deus o levou. Então, tem gente que só quer ir para os montes, tem gente que só quer ir para os oásis, mas às vezes Deus quer levar você para o vale. Glória a Deus. Então o líder, ele deve ser submisso, ele deve ser dirigido pelo Espírito. Outra lição a respeito de liderança encontrada em Ezequiel 37 é que o líder deve ser um homem de fé.
Você, como professor de escola dominical, como aluno, como obreiro, como líder, você deve ser alguém de fé. A fé de Ezequiel foi tão extraordinária que o levou a profetizar para ossos secos. Imagine Ezequiel olhando para aqueles ossos ali sequíssimos, dizendo assim: osso seco, ouve a palavra de Deus. Tinha que ter muita fé para pregar aos ossos secos. E, meus irmãos, a fé, ela é a base para o ânimo e a obediência de um líder que Deus usa. Imagina um líder ser descrente, o líder não ter essa palavra de ânimo. Imagina esse líder desconfiado do poder e da ação de Deus. A desconfiança, a dúvida, a incredulidade é um sentimento que contamina, que se espalha muito rápido. Mas o líder usado por Deus é um homem, é uma mulher de fé. E em quarto lugar, o líder, ele deve ser fiel a Deus, mesmo quando todo o resto segue direção oposta. Ezequiel nos ensina isso, pois no seu tempo não foram poucas as oposições que ele teve por parte de sacerdotes, de reis e de falsos profetas. Era mais fácil seguir o curso, o fluxo da multidão, mas Ezequiel foi alguém que caminhou o contrário. Ele permaneceu no lugar, ele permaneceu na brecha. O tópico de número 2 fala sobre o caminho da restauração. E eu quero apontar aqui no subtópico de número 1 qual é o caminho da restauração. Ezequiel profetizou, temos ali os meios da restauração, que é a palavra profética, que é o poder e a soberania de Deus, e também a ação do Espírito. São meios que Deus se utiliza para uma restauração, para um avivamento. A questão da restauração, ou a necessidade da restauração, é trabalhada aqui dentro desse tópico de uma maneira bem interessante. O comentarista, ele vai dizer o seguinte: assim como a cura de uma doença começa pelo seu diagnóstico, a restauração começa quando se conhece os erros. Então, o caminho da restauração, ele passa pelo caminho da convicção. Primeiro eu preciso estar convicto de que estou praticando algo que desagrada a Deus. Você vê, o mundo aí fora está em pecado, em imoralidade, mas eles fazem isso e acreditam que é normal. Para haver uma restauração, primeiro precisa haver uma convicção, uma mudança de mente, de mentalidade aqui dentro, uma renovação de mente. E, meus irmãos, essa renovação acontece por meio da ação sobrenatural do Espírito e da pregação da palavra, da pregação, da proclamação do Evangelho. Eu costumo dizer aqui aos alunos do pregador e a pregação que eu digo a eles o seguinte: o pregador, ele leva a palavra até o ouvido, mas quem leva do ouvido até o coração é o Espírito Santo. De maneira que o nosso trabalho não é mudar, não é transformar, não é converter ninguém, porque quem faz isso é o Espírito. Irmão Murilo, então qual é o nosso papel? Nosso papel é pregar. É por isso que o nome do canal é Abra a Jaula. Spurgeon disse uma vez que o papel do pregador não era transformar, não era regenerar ninguém. O papel do pregador era abrir a jaula. E ele comparou o evangelho a um leão enjaulado. Esse leão está faminto. Então o papel do pregador é ir lá e abrir essa jaula, deixar que o leão saia e consuma os corações. Então o papel do pregador é proclamar o evangelho. Palavra que esmiuça a penha, palavra que quebra o coração duro, palavra que não volta vazia, palavra que é mais penetrante do que espada de 2 gumes. E veja que Ezequiel, ele recebe esse ministério de confrontação e de restauração. Capítulo de número 3, versículo 16 ao 21, ali as responsabilidades do atalaia. Deus estava chamando Ezequiel a confrontar o ímpio e o justo que se desviava. E Deus disse o seguinte: olha, se o justo desviado morrer sem ouvir um chamado ao arrependimento, ou o ímpio morrer sem ouvir as minhas advertências, Ezequiel, eu vou cobrar da tua mão o sangue dele. Agora, se tu pregar e ele ouvir e não se converter, aí é com ele. Mas você tem que pregar, você tem que anunciar.
E se ele se converter mediante a pregação, ganhaste uma alma, né? Se ele se converter mediante os teus avisos, cumpriste o teu papel, Ezequiel. Então, o líder que Deus levanta, presta atenção aqui, ele não muda a mensagem para ser aceito. Ele não é omisso a fim de evitar rejeição, porque confrontar, denunciar o pecado gera rejeição. Gera porta fechada. É mais cômodo dizer, Deus te abençoe, e vai ter mistério aqui, vai ter mistério ali. Há uma bênção aqui, tá lá o caba amaziado, tá lá o caba junto, tá lá o caba já no sétimo casamento, em prostituição, em adultério, fumando, usando droga, fazendo aquilo tudo. Mas Deus é contigo, Deus está te abençoando, isso, aquilo, outro. O profeta deve ter nos seus lábios a palavra de Deus sem mistura. Porque se ele passa a mão, se ele joga a sujeira para debaixo do tapete, ele não está fazendo bem nenhum para a sua audiência. Então, não há restauração sem convicção de pecados, arrependimento sincero e confissão verdadeira. Esse é o caminho da restauração. O caminho da restauração passa por essa trilha. Pregação, poder do Espírito, convicção de pecado, arrependimento e confissão verdadeira. Segundo subponto, depender de Deus. Eu achei aqui esse ponto interessante porque, assim, o ministério de quem prega, o ministério do líder usado por Deus para restauração de vidas, ele é um ministério dependente. Deus nos chama para acreditar em ossos secos. Quantas vezes eu já não vi pessoas dizerem assim? Olha o paradoxo, né? Falar com convicção cética. Convicção cética, né? Convicção incrédula. É um paradoxozinho, né? Convicção incrédula. Essa pessoa aqui nunca vai aceitar Jesus. Fulano nunca vai se converter. E às vezes a gente deixa isso entrar no nosso coração. Não adianta pregar lá, porque lá é difícil. Não adianta insistir com esse aluno aqui, porque não muda não. Muda não. E a gente deixa isso entrar no coração. Só que Deus me chamou. Deus chamou você para acreditar em osso seco. O líder que Deus quer usar é o líder que olha para osso seco e diz assim, daqui Deus pode levantar um exército. E o trabalho dele é dependente. Ele prega, ele cumpre a sua missão na dependência de Deus. Nunca é uma habilidade, nunca se pode ter esse conceito de que sou eu quem estou fazendo. É a graça e a misericórdia de Deus. O terceiro subponto fala sobre fazer a sua parte. E é justamente aqui, nesse ponto aqui de fazer a sua parte, que você deve desempenhar a sua função com fidelidade. Meu irmão, não adianta mudar a liturgia de culto, fazer o mundo acontecer, inventar técnica, ler livro de crescimento de igreja, alguma coisa ou outra assim, autoajuda, bababá. Não adianta. Você tem que fazer a sua parte. Irmão Murilo, qual é a minha parte? Não muda, irmão. Não muda fazer a sua parte. Jejum, oração e pregação. Jejum, oração e pregação. Você tem que ser comprometido, você tem que falar, você tem que ir, você tem que pregar. O problema é que a gente parece que não olha mais para o osso seco com sentimento de amor no coração. Veja que Ezequiel ele foi colocado no meio do vale, mas ele não andou no meio do vale. Por que ele não andou no meio do vale? Porque se ele andasse no meio do vale, ele ia pisar nos ossos. Ele andou ao redor. Aí alguém disse assim, um comentarista bíblico, né? Não, ele andou ao redor porque ele era de criação sacerdotal e o sacerdote não podia ter contato com o cadáver porque ficaria impuro. Ok, tá certo. Mas eu faço um acréscimo. Ele andou ao redor porque ele não queria pisar nos ossos, respeito. Muito osso que estava seco ali, lógico, era uma visão. Mas muito osso seco ali era osso seco de quem morreu lutando. Morreu com a espada na mão. E em respeito a Ezequiel não pisou nos ossos. O nosso problema hoje é que a gente não faz a nossa parte. A gente pisa nos ossos. A gente é motivo de tropeço, de morte espiritual para muita gente.
Deus nos deu um ministério de restauração. Ezequiel não foi chamado para sepultar os ossos. Ele foi chamado para profetizar para os ossos. Você tem feito sua parte? Ou você tem cruzado os braços em sinal de incredulidade e se calado? Você é alguém que Deus pode dizer assim, profetiza para os ossos. Ou você é alguém que está precisando ouvir a palavra profética, é osso seco em um vale. Devemos fazer a nossa parte. O tópico de número 3 é maravilhoso. Um chamado à restauração. É inegável que a geração de Ezequiel necessitava de restauração. Mas também é indiscutível que a nossa geração necessita de restauração. O subponto 1 do tópico 3 vai falar sobre a questão da pós-modernidade, da nossa geração líquida, dos desafios que nós enfrentamos aqui e agora. E me permita dizer que esse período denominado pós-moderno, ele é sustentado em 3 pilares centrais, e eles são o pluralismo religioso. E qual é a ideia do pluralismo religioso? No mundo há muitas ideias, muitas crenças, muitas filosofias, muitas maneiras de ver a vida e interpretar Deus. Então nós vivemos numa sociedade inclusivista, onde há espaço para todas as crenças sem qualquer senso crítico. Então eu posso ser cristão e abraçar as seitas e as heresias e os pensamentos distorcidos a respeito de Deus. Eu não vou citar aqui os nomes das religiões, não vou aqui dar nome às heresias, porque o vídeo corre o risco de ser derrubado pelo YouTube ou pela plataforma onde nós postamos. Eu não vou citar aqui nomes por essa questão, mas a verdade, a religião hoje caminha para um ecumenismo. Não, todos os caminhos levam a Deus, e isso não é verdade à luz da Bíblia. Se o cristianismo é verdade, todas as religiões são falsas. E se as religiões anticristãs são verdadeiras, o cristianismo é falso. O cristianismo é sim exclusivista, mas nós estamos sendo diluídos nessa sociedade pós-moderna. Veja os jovens de hoje, como eles estão parecidos com o mundo. Um segundo pilar da pós-modernidade é a relativização da verdade. O Hernandes Dias Lopes fala de uma privatização da verdade. O critério para definir a verdade é pessoal e subjetivo. Ou seja, não é a verdade absoluta, tá entendendo? Cada um tem a sua verdade. E essa verdade não precisa passar pelo crivo da análise e da investigação, desde que seja verdade para mim. Então, não importa buscar a verdade, porque a verdade ela é plural, ela é subjetiva e ela é pessoal. O que é verdade para você não é verdade para mim. E tem muito jovem hoje dentro da igreja que não tem mais a capacidade intelectual de dizer assim, está escrito. Ele já foi diluído, ele já foi cozinhado pelo mundo. E tudo que ele diz assim é eu acho, ele tem opinião pitaco para tudo, e tudo é eu acho, eu creio, eu penso que é assim. E o terceiro pilar que sustenta a pós-modernidade é o secularismo. O secularismo é a invasão desenfreada de filosofias e práticas mundanas dentro da igreja. Uma igreja secularizada é aquela que, apesar de defender a ortodoxia, o ensino bíblico, vive segundo o padrão deste mundo. Veja se não é assim. Olha os hinos, olha as pregações, olha os cultos, olha o que está acontecendo hoje, a forma como os crentes vivem, o estilo de vida das pessoas que se dizem cristãs, você vai ver. Não há diferença dela para o descrente. Tudo a mesma coisa. E esse ponto aqui vai nos demonstrar que a nossa geração necessita de restauração. Glória a Deus. Nos ajuda, Senhor, a nessa geração sermos exemplos. Você possa fazer essa oração. Não me permita, Senhor, não me deixe me contaminar com esse mundo, não me deixe ser igual, não me deixe, Senhor, perder o meu sabor, não me deixe perder a minha capacidade de salgar, não permita que a minha luz se apague. Me ajude a influenciar este mundo de forma positiva. O comentarista ele faz um alerta aos líderes e ele vai falar sobre redes sociais. E hoje, um dos maiores desafios da liderança a liderança atual é ter autoridade, ser relevante sem perder o seu testemunho cristão. O líder não pode ser arcaico ao ponto de rejeitar
os avanços da tecnologia, ele não pode ser arcaico, ele não pode se privar de acompanhar o avanço tecnológico, mas ele tem que acompanhar com sabedoria. E o autor aqui, ele vai falar sobre o cuidado na questão da exposição. E aqui eu não vou falar só de uma segurança, porque você se expõe nas redes sociais, tá lá os criminosos vendo você saiu de casa, postou uma foto que está viajando, o criminoso vai lá e invade sua casa. Não é sobre isso aqui que eu quero falar. As redes sociais, elas são vitrines perigosas. E o líder, ele deve ser comedido, ele deve ser sábio em relação ao que ele expõe nas redes sociais. Porque o seu testemunho é um chamado para para reflexão. Ele é um chamado para reflexão. Que tipo de líderes nós somos? Pensa comigo aí. Somos líderes aproveitadores? Porque Ezequiel, ele vai bater muito forte nos maus líderes. E aqui cabe-nos essa reflexão. Somos líderes aproveitadores? Esse tipo de liderança é marcada por falsidade, interesse pessoal e ambição egoísta. Somos líderes murmuradores? Esse tipo de liderança tem como tônica a incredulidade e a insatisfação crônica. O líder murmurador, ele tem poder de envenenar os seus liderados. Somos líderes preguiçosos? Esse modelo de liderança almeja os louros, os aplausos, mas não o trabalho duro. Os maus líderes, guarda isso aqui, receberão eterna condenação como retribuição pela sua má obra. Nós, os crentes, os salvos em Cristo, devemos liderar com amor e obediência ao nosso Senhor Jesus, servindo o seu povo com dedicação e zelo. Eu quero que essa exposição, essa breve exposição, atinja o seu coração. Eu quero que o Senhor, eu espero de todo o meu coração, que o Senhor te use para visitar os enfermos, consolar os abatidos, evangelizar os perdidos, encorajar os fracos, que Deus te use como um canal de restauração. Você pode dizer a Deus: Senhor, eu sei que passarei por vales, eu sei que encontrarei muito osso seco na minha jornada. Eu sei que encontrarei muitos opositores e que a minha incapacidade trará muitas dúvidas à minha mente e ao meu coração. Mas não permita, Senhor, que eu abandone esse ministério de restauração que o Senhor tem me entregado. Dê-me a palavra, dê-me a autoridade, dê-me a ordem, Senhor, para profetizar aos ossos secos e clamar pelo Teu Espírito para que Ele venha e atue de forma poderosa. Faça essa oração, pedindo a Deus força, disposição e poder para desenvolver uma liderança restauradora. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe você, aluno da ferramenta EBD, e você que está me assistindo pelo YouTube. Amém? Vamos continuar falando sobre liderança e na próxima lição abordaremos a lição de número 11, falaremos sobre a liderança de Barnabé. Tenha uma ótima escola bíblica dominical, um ótimo final de semana e não se esqueça, abra